Senhores, vamos fazer aqui uma visita rápida, olha lá, 18 minutos, prometo que eu vou deixar isso aqui curto, sobre a Lamborghini Temerário. Talvez a Lamborghini mais importante aqui dessa década, porque aqui a gente tem o carro de entrada, batendo talvez a Revuelto e batendo em carros maiores, McLaren, Ferrari, hipercarro, etc., por um preço de um carro de entrada. Essa é o nível, a gente tem um motor novo e a gente talvez tenha a Lamborghini que um V8, né? A gente tem lá um V8 biturbo que gira 10 pau. Eu já fiz react desse carro quando ele estava no ponto de lançamento e agora os caras estão andando com ele. Então vamos dar uma olhada porque eu sei, Lamborghini, Temerário, né, Guilherme, mas não é mais uma Lamborghini, não. Essa daqui, ela tá vindo rápida pelo retrovisor e acho que vai passar algumas caras, vai dar trabalho para peixe grande, né? Não que uma Lamborghini não seja um peixe grande, na verdade ele é um boi grande. Vamos lá, parar de viajar e já começar, porque isso aqui vai ser rápido. Tão rápido quanto um carro de 907 cavalos. E aqui a gente está fazendo com Henry Catchpole. Henry Catchpole, aquele jornalista, saiu lá do grupo da Evo, da onde também saiu o Chris Harris, né? Ele era um cara B, mas assim, ele tem um estilo muito peculiar. E eu tenho um amigo que é igualzinho a ele, mano, igualzinho ao Henry. Enfim, um abraço aí de Suna, bora pro vídeo. Lamborghinis are scary? Think again. Welcome. Então você vê assim a Temerário sendo esse carro super mais reduzido, né? As dimensões parece ser um carro mais próximo de uma 540C, parece ser um carro mais próximo talvez de um GMA T.50. Será que eu estou exagerando aqui? Não sei, né? Mas ele tem dimensões até um pouco mais curtas, eu acho. Pelo menos o aspecto exterior da Huracan, né? Que vem naquela carroceria do R8 e tal. Isso aqui é completamente diferente, tá? Então, bora. To the new 907 brake horsepower Temerário. E temos ronco, temos o... Really fun. And do you know what? I suspected it might be. Because this is a trajectory that Lamborghini seems to have been on for a while. Então, uma nova trajetória. Eu vou botar para vocês aqui a tradução, que o pessoal tava pedindo, né? Ou eu vou traduzir por cima. Traduzo por cima. Olha aqui o volante da Revuelto, um painel digital, né? Aqui as fórmulas geométricas da Lamborghini aqui nesse hexágono, né? Eu acho que a tradução não vai funcionar para vocês. Obvious with the Technica, the Temerario's immediate predecessor. Então, citando a Huracan Técnica, citando o Revuelto maior, e... So as well as driving the new Temerario, I'm going to go on the hunt for the person who I think might be responsible for this. Então, o que eles estão falando é exatamente o que eu citei no início do vídeo, que é essa nova direção que a Lamborghini está seguindo com seus carros, pensando mais nessa parte de desempenho, né? E a Temerário é o novo capítulo disso. E aí ele vai chamar o responsável pelo projeto da Temerário. Então ele está em Estoril, Portugal, e ele está falando que é um sentimento nostálgico do lançamento de uma McLaren, e tem uma relação muito íntima, né, com McLaren, Lamborghini e esse lugar. Tem o Ayrton Senna, se não me engano era quando a McLaren estava testando o motor da Lamborghini, um V12, se eu não estou enganado. And instead of his race car's Ford V8, this McLaren MP48B had a 3.5-litre naturally aspirated V12 with pneumatic valves. It was built by Lamborghini. Então a Lamborghini chegou a construir um motor, né, para essa McLaren MP4/8, e esse foi o carro de teste. Eles chegaram a testar esse carro. Eu não lembro por que não deu certo esse motor, né, em relação, acho que é o Ford. Não lembro agora. Memória tá fraca. E ele tá citando essa história porque isso foi feito nesse teste nesse autódromo. E aí eles, por uma razão comercial, eles pegaram um V10 da Peugeot. E o que seria se tivesse pego o V12, né?
E aí tem aqui todos os... Ó, nós temos aqui o motor. Esse aqui é um motor novo. Esse aqui não é o EA825. Esse aqui é um motor novo. Aqui parece que a gente já tem algo na parte do elétrico, né? Algum tipo de acoplamento aqui no volante, no que seria o volante do motor. Olha aqui, ó, os 3 cabos, as 3 fases do motor elétrico entrando aqui. Olha, essa bomba de alta, ela é nova, hein? O aspecto dessa bomba de alta ela é bem diferente daquele padrão das Bosch ou das Siemens que a gente vê em todos os carros, independente de quem fabrica, Mercedes, BMW. Geralmente são esses 2 modelos de bomba de alta. Essa daqui ela já está bem diferente, né? Então ele tem a entrada de combustível da linha de baixo aqui por essa mangueirinha, né? E a saída, a válvula dosadora. Válvula dosadora aqui. Ou válvula de débito, se você preferir. E a saída para a linha de alta, né? E os bicos eles estão aqui, ó. Ó os bicos aqui. As bobinas. Variador de fase no lado de trás do motor, que nem na nova geração dos EA825 também. Tem um esquema parecido. Sistema elétrico. Bora. Also a major talking point. Of course, we bemoan the loss of the old V10. Então, The glorious V10. a perda do V10. And at least E we got something quite interesting to replace it. então a troca do V10 pelo V8, que no papel parece ser uma troca interessante. Twin turbocharged. 4 litros, 2 turbos. V8. Turbo no meio do But V8. as you can probably hear, the crucial bit, E tem um it ronco. revs to 10,000 RPM. The whole hybrid Vamos voltar para esse trecho. 10,000 RPM. Gira 10 pau. Você tem a frequência, né? Você tem a frequência alta do motor girador, mas o ronco, ele é grave. O ronco desse carro, ele é grave, a frequência é baixa, tá? Não é um tenor, é um barítono para baixo, entendeu? Mas ainda assim, então, não é só a frequência do escapamento que você tem a frequência das engrenagens, do funcionamento do motor, da vibração ali que a parede do motor emite. E eu não posso dizer, eu não escutei valor de turbina aqui, né, nem na parte da admissão. É um ronco de um motor gerador, mas não é um ronco agudo. São coisas diferentes, beleza? The whole hybrid powertrain, including the front electric motors, Olha is lá. capable As turbinas. of producing a maximum of 907 brake horsepower, with the V8 alone 907 makes cavalos 789 bhp and 538 pounds-feet of torque. E o V8 faz mais 800 cavalos, só o V8. And that power, Potência combinada, os dois não devem entrar 100%, né? right up high, right up in the nines. So here we are, 9. E o topo de potência vai até os 9.000 rotações, que é difícil você fazer um motor turbo que gira, né, e consegue manter essa eficiência, né, esse pico de potência lá em alta, sem perder muito embaixo. É um equilíbrio difícil de fazer. Um motor 4 litros, pelo tamanho da turbina, enfim, deve ser um motor que pega um pouquinho mais de médias para cima, tá? Esse aqui é o meu julgamento puramente chute, em cima das imagens que eu vi, mais do que eu conheço um pouco também sobre o You assunto. build a turbocharged engine and a relatively large 4-litre one at that revs so crazy. Olha só que interessante, ó, turbina com contador de giro, né, uma espécie de CKP, né, um sensor de rotação de velocidade aqui da turbina, wastegates eletrônicas, filtro de óleo do grupo. Inegável a origem do grupo Easily Volkswagen. One of the original thoughts for this car was to actually use the turbocharged V8 that you'll find in the Urus and various Porsche products. Então, a ideia inicial era utilizar o EA825. Ferrari, he did the P1 powertrain from McLaren as well. He went to the board and said, no, I've got a much better idea. I've got this
turbocharged V8 in mind that's going to rev to 10,000 RPM. Olha o tamanho do trocador de calor desse negócio, cara. Deus o livre. Isso aqui é um dos maiores. Ferrari costuma ter isso em câmbio, etc. E a ideia era utilizar o EA825, mas os caras não... Olha, esse carro não vai brigar nessa categoria, ele vai brigar contra a Ferrari, que também tem um V8 4 litros 3.9. Vai brigar com a McLaren, que também tem um V8 4 litros, né? Então, eles precisavam de um motor diferente. E aqui o aspecto que eu acho que é genial, porque todo mundo tem um V8 de 4 litros hoje, o biturbo. Já gravei vídeo disso aqui no canal. Já deve ter saído da Ferrari aí que eu mostro pra vocês. Agora, a Lamborghini aparentemente é a única que está beijando os 10. O aspecto sensorial é importante, né? Por isso que eu te falo que esse carro ele tá começando a se destacar dos demais na categoria de supercarro e tá cutucando já hipercarro. Entendeu? Entendeu? They looked slightly aghast, but he managed to convince them and they said, well, off you go. Então, bora fazer. Faça esse motor de 10 mil. L411 é o código desse motor, né? E, enfim, melhor dos dois mundos. Ele é subquadrado. Curso de 78.5. So big, in fact, that they have to sit on top of rather than in the V. Os turbinos são grandes. 2,5 bar de pressão para produzir 800 cavalos a 2,5. 2,5 em cima de 4 litros para produzir 800 cavalos. Eu acho que poderia ter feito mais. A não ser que tenha uma restrição grande do sistema de exaustão. A gente tira mais com 2,5 de pressão, cara. Aquela RS6 de 1000 cavalos, eu tenho o quadro dela aqui até hoje. Ela chegou a 1000 cavalos com 2,4 de pressão. Entendeu? Tem quase 200 cavalos de diferença aí, né? Então, assim, outras coisas podem estar restringindo o funcionamento desse motor, né? Aqui é um carro de rua, aqui é um carro de competição. Tem várias diferenças aí também. Mas os dois são V8, 4 litros, duas turbinas grandes, né? Enfim, só para dar parâmetros de comparação aí com vocês. Então, motor de fluxo axial. Bielas de titânio. E olha o sistema de válvula desse carro, que interessante. Esse aqui é o sistema de tucho. É isso? Parece ser um sistema de tucho para tirar a folga aqui entre o comando e a mola, né, no retorno. Interessante isso. Essa parte verde aqui, ó. Então, olha lá o balanceiro com um acabamento, um material diamantado que dá esse aspecto escuro, né, de carbono mesmo, para redução de desgaste provavelmente e até porque não uma superfície de lubrificação, né? É sólida. Second order vibrations, so they needed a different alloy, and actually they went to Ducati and the MotoGP team and asked, can we use the alloy that you use, which is 357 copper? So that's. Então o virabrequim ele é plano e qual que é o problema do virabrequim plano no motor V8? É a vibração. Ele é mais desequilibrado, ele tem harmônicos maiores do que um virabrequim cross plano, certo? Pistões, né? Moente aqui versus moente aqui, moente aqui, moente aqui, moente aqui, que é o dos V8s americanos, né? E aí eles foram na Ducati, né? A Ducati foi comprada pela Audi faz um tempo aí, né? E eles utilizaram o mesmo material que a Ducati utilizava no virabrequim deles, e lembrando, né? O moto gira mais geralmente, né? Para fabricar o virabrequim desse motor. Então, assim, por concepção, esse daqui é um motor genuinamente Lamborghini, que não está compartilhado com o restante do grupo Volkswagen, o que já é uma conquista, né?
Não é não que o EA825 não tenha, né? Quando eu faço assim, eu tô falando aqui, ó. Ó, isso aqui, tá? EA825, RS6, Cayenne GT, Urus, esse motor V8 não tem nada a ver com o L411 aqui, tá? Então, biela de titânio, virabrequim de liga de Ducati, uns balanceiros estranhos com coating de diamante, é outro motor. Tem nada a ver. Isso é muito legal. E impressão 3D para fazer as camisas. A complexão é interessante. E ela está preocupada com a emoção. Não é só a técnica, mas a emoção. E eles são preocupados com como que o carro sente. Que tipo de impressão o carro sente quando você está tocando ele. E olha só, escorregou de... Ele tem uma dinâmica bem diferente dos carros anteriores, das Lamborghinis anteriores. Em baixas velocidades não é tão interessante assim. A transmissão está montada transversalmente. Transversalmente? O carro é bem linear na aceleração de reta. O cara tá a 300 por hora. E parece que uma reta 0 a 60 milhas. Olha lá, 300 por hora e conseguindo gravar um vídeo e freando na reta. One other thing I wasn't entirely sure about design-wise when I first saw the Temerario was the rear of the car. Visually, it seemed too narrow and high. Citando agora a parte do design do carro, né? Essa traseira muito estreita e alta da Temerario, que é uma coisa que causa estranheza no início. Mas, seguindo os carros na volta de cooldown, né? Essa exposição de pneus de novo, que é o que a gente já vem falando aqui há bastante tempo. Isso aqui é todas as marcas estão fazendo algo parecido com isso agora. Aston Martin, Ferrari, Bugatti, todo mundo está mostrando o pneu traseiro, né? Mostrando a silhueta, né? Os hexágonos típicos de Lamborghini, né? E essa linha um pouco mais italiana aqui nesse T, que a gente vê muito em Ferrari, né? Esse aqui é o T da F12, esse aqui é o T de outros carros, enfim, concorrentes, né? E a inspiração de motos com o escapamento montado bem alto no carro. Uma linha que a McLaren talvez foi um dos primeiros que então ele está citando que você entender qual que foi a inspiração do designer do cara. Isso ajuda você a entender por que esse carro ele tem esse aspecto mais estranho, né? Sendo uma escultura, uma obra de arte mais moderna. And as well as our cars violet and more subtle shades like blue marinus and verde ghia. Então, falando das cores agora, olha esse dourado, interessante. Parte interna parece muito a Revuelto. Os interruptores no estilo de aviação. O botão de ligar e desligar, esse manetinho de troca de marchas, que é, para mim eu acho super estranho, não gosto muito disso, mas ele funciona também. Volante da Revuelto, igualzinho, mas tem botões, não é touch, isso é bom. Então, o manetino é coisa de Ferrari, mas o seletor ali vermelho nas coisas mais importantes, ali controle de tração, sistema híbrido no lado direito.
as aletas ali fixas na coluna, 2 tipos de assento esportivo, com essa alça aqui no meio, né? Olha lá, uma telinha de Portofino ali do lado. If you want a more motorsport vibe, then you can also have carbon door panels and fixed polycarbonate side windows. Tem opções de carbono, é lógico. Tem que ter carbono em tudo, você pagar o dobro. And also adds some more aggressive body panels on the exterior. Salva uns quilos e adiciona mais agressividade na parte exterior com esses itens de carbono. E versões de roda de carbono e escapamento de titânio. E o carro parece leve, né? Parece ágil. E... então dá bastante confiança na aceleração, durante a aceleração. But you can instantly have this car up on its toes, bounce it over curbs, bodes well for ride quality on the road as well. Deve estar falando da dinâmica do carro, a fabricação da suspensão, utilização de alumínio. But the really magical stuff is the integration of the electric motors that torque Vector to give this almost oxymoronic blend of stability and agility to the hand. Então ele está falando que a grande mágica desse carro é a introdução dos motores elétricos com a vetorização de torque, ou seja, com a entrega de torque variável conforme o grip ali no chão e conforme você vem fazendo a curva, que dão um mix de agilidade e competência, vou botar desse jeito, não foi a palavra que ele utilizou, mas que dão a mágica para o conjunto da obra, né? São vários sistemas separados trabalhando em conjunto para elevar o desempenho desse carro, que está sendo muito elogiado aí. Falei com o Leone agora, acabei de gravar um talkzão com ele. Vocês vão assistir aí no canal, provavelmente semana que vem. E tá todo mundo muito excitado com esse carro, né? Inesperado. It's like finding you can thread a needle first time or nonchalantly catching a fly. Ele tá comparando a primeira vez que você consegue botar o fio na agulha, né? Interessante a metáfora utilizada. Então na parte do esporte o carro é um pouco mais... dá para brincar melhor no modo esporte. Comparando com a Huracan Técnica. Então, então, esse carro é muito mais fácil de você botar ele para escorregar em relação a uma técnica. Então, a transição para esse lado mais lúdico e de desempenho também, por que não? Que esse powertrain híbrido traz para o conjunto do carro, ela diminui esse gap, né, que você tem se comparado, por exemplo, com a técnica, né? A técnica você tinha que dar uma cutucada no carro a mais para ele, para você atingir o extremo desse carro. E esse carro ele é o mais linear, mais previsível. Para você sair desse ponto de esportividade e você botar o carro no limite, né? Ele acaba sendo mais previsível e linear. Estão comparando com um carro de rally, com pouco comando da direção,
pouco aceleração você consegue ajustar o carro no meio da curva. O carro tem um modo drift também, que permite o carro pegar mais ângulo em curva, mas tinha algo não muito natural sobre isso, quando ele está nesse modo. Bastante sobre esse terço. Bastante espalhando bastante dianteira, que é o típico de Lamborghini, né? Das 4x4. É um carro mais balanceado. Ele não tem de sair de tanta dianteira que nem dos modelos anteriores. Só que a sensação é um pouco sintética. Não tem a precisão de um Porsche GT. E eu acho que o que ele está falando aqui é um pouco da sensação que eu tive com a SF90. Tô fazendo um traçado, porque você atinge um novo nível de desempenho. Ele é um carro muito seguro, muito previsível, mas ao mesmo tempo existe uma espécie de não digo desconexão, mas o sistema elétrico, o comportamento do carro, ele é previsivelmente inesperado. Fez sentido? Eu acho que é isso que ele está também de traduzir. E é aquilo que eu vi na SF90, assim, tipo, você pega velocidades muito rápidas, o carro está extremamente assim, ó, no trilho, né, travado, mas como nada acontece, quando o negócio ele é tão previsível que parece que você não está mais no controle, né? É muita potência. Se você fosse descarregar isso numa 488 pista, por exemplo, que tem aquela traseira diabólica, o carro parece um cavalo que fica dando coisas e você vai tocando e o negócio é sempre emocionante. A SF90 era tão previsível, e é só você olhando assim no velocímetro que você fala, nossa, eu tô a isso, cara. Essa previsibilidade inesperada do carro, talvez, que eu acho que ele também é isso que ele está tentando passar nessas situações, né? Eu estou falando de aceleração, ele está falando de drift, curva, que são outros cenários da utilização do carro, né? Tentando traduzir aqui, fazer uma ponte do que ele está falando. Então, um carro mais acessível, né? E é isso, previsibilidade inesperada. Lamborghini's Chief Technical Officer, Reuven Moore. Então, esse é o chefe técnico da Lamborghini. Parece um daqueles caras que a gente encontra lá na Avenida da Europa, não parece? Só pelo sorriso que o cara deu ali no início. Pô, o cara é o quê? O equivalente ao Balboni ali de hoje em dia? Enfim. Agora eles vão trocar um pouquinho de ideia. Carro mais acessível, mais divertido. E citando a técnica, a Huracan técnica, né? Que foi um salto de desempenho ali do que você esperava num Lamborghini. E agora esse é um carro que tem muito mais desempenho, muito mais potência, né? Uns 300 cavalos a mais, né? Mas ainda assim é um carro mais acessível, mais divertido, talvez por todo esse auxílio elétrico. I'm responsible for it, but it's always a team, you know. It's not. Ele está falando que ele é responsável, mas também tem o time. O time que ajudou. E essa é a filosofia dele. Mais acessível, mais divertido. Se você olhar para o mercado do super esportivo hoje, what you see a lot in the last decade, you see an explosion of performance. Você vê na última década uma explosão de performance, carros muito rápidos, extremamente rápidos, também no setor dos puros elétricos, né? The performance is one thing, but my philosophy is always, especially the super sports cars and the sports cars, they have to deliver more than the performance. They have to. A performance para os supercarros e os carros esportivos ela é importante, mas na visão dele,
um super carro não se trata só de performance, de número de 0 a 100, de números de pista, de quanto tem de potência, de quanto faz em Nürburgring, entendeu? Tem mais do que isso. Ele tem que ser excitante, ser um carro que dá tesão para você dirigir. Essa é a filosofia dele. E essa é a filosofia da Lamborghini também. E você só consegue ter um carro excitante se você tem o acesso, se você tem uma conexão a essa dirigibilidade do carro, né? Isso é importante, essa interface homem-máquina que eu venho falando há tanto tempo aqui no canal. And if you have not the philosophy to find a way that your customer can approach the limit of the car, means he feels comfortable, he can generate trust, the car behaves consistent, then he cannot have fun. Então ele fala que você não consegue ter, não adianta ter o carro com uma performance absurda se o consumidor, o dono do carro não consegue ter uma segurança para explorar essa performance absurda. E faz tudo sentido, na verdade, com o que o Henry falou, porque daí vem essa parte eletrônica, essas babás, né? Era um termo que a gente usava uma década atrás, babás eletrônicas para tentar botar o carro na curva. E foi exatamente o que o Henry falou quando ele estava dirigindo o carro. Ele parece um pouco sintético, foi a palavra que ele utilizou. É isso que eu estou entendendo aqui. Então, é aquela coisa, a performance ela é tamanha que se não tivesse essa parte eletrônica, o carro ia ser uma 488 pista. Que é uma receita apimentada, assim, ó. Uma Ghost California Pepper, né? Chili, quer dizer, que é brutal. Okay, I'm driving in this car, I'm driving the Lambo, but então, faz parte do público, né, que compra o carro, que dá dinheiro para a Lamborghini e a Lamborghini dá o carro. Essa é a relação de consumo que existe. E a Lamborghini, sendo uma empresa que precisa dar lucro, ela precisa levar isso em consideração. Então, interessante a Lamborghini estar seguindo nessa... Ixi, o que é isso? É uma MG. Ah, uma 4 linha, por isso que é grave. Tá. Interessante a Lamborghini estar falando nessas palavras, né? Que são... Assim, o que a Ferrari está falando quando ela lança uma F80 hoje? Ela está falando em carro excitante? Em carro que dá tesão de dirigir? Ou ela está falando no carro mais rápido que ela já criou? Um carro que vai gerar o autódromo mais frente de todo mundo? É isso que é tesão em tocada, em experiência automotiva? Lamborghini está dando uma outra visão para isso. I mean, to be honest, if you speak about my person, it's a little bit. I would say. Então, falando agora do passado dele. For sure, on the engineering side, I'm coming. Let me say. Ele é um engenheiro. Classical mechanical engineering. Então, aquela mecânica clássica, engenharia clássica. From the Vettel side. If you speak about the automotive background, e da parte emotiva, driving dynamics, so the classical setup things fala de dinâmica de direção, experience, locked rear experiência. differential, this, that. If you ask me as a person, I'm simply a car lover, to be honest. Since I was ele é um entusiasta automotivo no final. Ele tem esse lado clássico mecânico racional, tem a questão de emocional também, né? De experiência. Esse é o cara que criou o carro. Car is never stopping in my life. You know, I read magazines not because I need to read it, because I do it since I can remember. So therefore, this kind of passion. Então, desde criança ele tinha esse entusiasmo associado a essa parte técnica. E ele tem que tomar decisões no meio do processo de fabricação do carro. For sure, for me, it's not so difficult to make a projection what a driver could think. The car feels good, because I ask myself the question. You know, when I think the car is, when I
Então, assim, que tipos de decisões vão ser tomados no processo de desenvolvimento do carro e o que isso vai refletir na sensação que você vai ter dirigindo o carro. Veja que não é enquanto ele faz de 0 a 100, se ele tem 2.000 cavalos, ele está falando mais de sensação. E essas são as tomadas de decisões no meio do projeto que levou eles a desenvolver aquele V8. Esse V8, esse V8, que gira 10 pau. Então, o que me desperta o desejo para eu ter esse carro? Therefore, if you ask me as a person, for sure it's the combination of these. I have a classical engineering background. I did in my life a lot of, let me say, driving dynamic things, also on the private side. Dessa parte profissional, privada dele, que levou ele a construir esse carro técnico e emocional ao mesmo tempo. He really is a proper enthusiast. With a love for everything from 90s hot hatches. Quando o entusiasta cria um carro, and just as you can tell from behind the wheel when the likes of Picocci, olha lá, 270, 280, 290, 300 freia. Difference to the dynamics of Lamborghinis over the last few years. E o salto o salto da experiência da Lamborghini nos últimos anos se deu muito devido a esse cara aí também. Que eu esqueci o nome. Vocês põem aí embaixo o nome, por favor. Agora falando de autonomia de bateria, espaço de porta-malas. Olha. And enjoyment out of a 907 brake horsepower Lamborghini than I would have ever thought possible a few years ago. And that's remarkable. Então, com a Temerário, é impressionante a capacidade que as pessoas vão ter hoje de acessar o desempenho de um carro de 900 cavalos, extremamente capaz, ainda sendo um certo amador, né? Na tocada, tal, etc. Em outras palavras, você vai andar muito rápido no autódromo, você vai pegar números de pista que você só via talvez em competições num carro de rua, porque ele é muito foda, tá? Então é isso, senhores. A Lamborghini Temerário vem sendo um carro bem particular, ela tem um motor particular, ela está numa nova fase da Lamborghini, que está falando em coisas que antigamente a gente falava que Lamborghini era carro de jogador de futebol, no sentido de jogador de futebol não é necessariamente um cara que pega o carro no fim de semana e vai andar no autódromo, né? A Lamborghini era uma marca mais preocupada com essa parte, ou parte dos seus clientes estavam preocupados com a parte mais de luxo, de estética, de sociabilidade, vamos deixar desse jeito. E isso vem mudando, a marca vem melhorando os seus carros e vem apontando a marca para uma outra direção que a gente não via a Lamborghini talvez falar com essas palavras quando a gente está falando de um Lamborghini, né? E vem contra o que a gente espera, por exemplo, assim, está falando uma linguagem que era da McLaren, entendeu? O que é muito interessante e muito legal, porque a McLaren até o momento tá deixando a desejar em termos de novos lançamentos excitantes, né? E é assim, um carro de entrada hoje bem feito, com alguns aspectos bem melhorados, criados por um cara que é um entusiasta, acaba despertando mais interesse do que a nova W1 ou a nova F80. Que mundo louco a gente está vivendo, não? Tô errado? Deixa aí teu comentário aí embaixo aí para saber onde que eu errei. Certo? Tchau.